Muito bem. Essa é a frase do chefe, né? Muito bem. Bom, gente, estamos aí começando o nosso estudo hoje. Eu ainda vou uma hora encontrar com o Enzo e a gente vai ter uma conversa séria. Essa história dele largar para o neófito, abrir sala e começar a reunião. Eu não sei o tamanho do boleto, sabe? Mas para fazer um negócio desses, deve ser grande. Então a gente atende, a gente fala, vamos lá. Está com medo? Vai com medo mesmo, né? Em 10 suaves prestações. Vamos, assim, fazer o que a gente aprendeu com ele. Então, de arrancada, vamos aí passar para a nossa leiteira, a nossa preceira da tarde, que é a nossa querida Isabel. E, na sequência, a gente vem com o merchan do dia. Tá bom? Ok. Então, gente, muito boa tarde para todos que estão aí na telinha. Bom dia para os nossos amigos lá do Japão. E boa noite também para quem vai nos assistir depois. O texto de hoje tem como título Força. Ele é, então, da obra Segue-me, psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Nós estamos no capítulo 72. E ele inicia com a passagem, uma fala de Jesus, que está no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 12, que diz o seguinte: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Emmanuel começa dizendo que existem na vida força e força. Então ele está nos dizendo aqui que há mais de um tipo de força. Ele começa falando de uma força que ela é aferida dentro do campo material, porque há uma força física. Ele fala da força da gravitação. E ele diz que essa força exerce-se entre todas as partículas do universo. E conquanto equilibre os mundos, na imensidade cósmica, não cria o menor vínculo de compreensão fraternal na intimidade do ser. Ele vem aqui nos dizer que, embora essa força gravitacional mantenha os planetas do sistema solar orbitando ao redor do Sol sem se chocarem entre si, essa força ela não vai interferir nesse vínculo de compreensão fraternal entre as pessoas. Existe uma outra força que fará esse papel. Mais adiante ele vai apontar. Então ele segue dizendo uma outra força aqui. A força elétrica move guindastes de grande porte, mas embora sustente máquinas de assombroso poder, transportando toneladas, não diminui nem mesmo de leve o peso da angústia no coração. Então, de novo, né, mais uma força do campo material, uma força física que consegue movimentar materiais de muito peso, mas ele não consegue diminuir aquele peso que todos nós, em algum momento da nossa existência, sentimos no nosso coração. Emmanuel segue dizendo: a força executiva determina a obediência aos textos legais e se logra, muitas vezes, influenciar milhares de destinos. Porém, nem sempre consegue modificar no espírito essa ou aquela íntima decisão. Então, aqui ele já está falando da força das leis, né? Daquelas que determinam a conduta de um povo, a conduta de uma nação. E ele vem dizer que essa força também, ela pode até fazer com que a gente se regre, mas não vai modificar as nossas decisões íntimas. Aí ele vem falando de mais uma força, a força física. A força física preside campeonatos de habilidade e robustez, conseguindo subjugar adversários até mesmo no terreno da agressão e da violência, mas não clareia o menor dos distritos no campo do sentimento. Então ele vem dizer aqui que essa força física, às vezes, ela se sobrepõe quando alguém quer se impor ao outro através dessa força, né? Porém,
ele vai dizer que não vai clarear nada no campo dos sentimentos. Bem pelo contrário, essa força, ela causa medo, ela causa submissão pelo medo, e muitas vezes ela só obscura esse sentimento. Mas aí ele vem falar de uma outra força. Ele encerra, né, esse capítulo dizendo: a força das forças. A força das forças, porém, aquela que sublima os astros e alimenta motores para o bem, que encaminha a autoridade para a misericórdia e aciona os braços no serviço aos semelhantes, é a única que penetra a alma e lhe orienta os impulsos na direção da felicidade e da paz, da elevação e do entendimento. É a força do amor. Essa força, meus irmãos, que nós estamos conhecendo na evolução de Pedro nos nossos estudos, pois pouco a pouco vamos percebendo que ele descobriu e aprendeu a usar essa força em favor de todos e, em contrapartida, em favor de si mesmo, na sua evolução, na sua elevação moral. Essa força é aquela força do amor sem limites. Então, por isso, eu rogo a Jesus nesse momento apenas que possamos construir em nós, desenvolver em nós essa força do amor. Tu sabes, Jesus, que nesses nossos estudos, nesses 2 anos estudando diariamente e cada um fazendo as suas reflexões no íntimo, a razão nos permite compreender essa força do amor incondicional, do amor irrestrito, que é o amor de Deus. A razão nos permite compreender, mas ainda há uma distância no fazer, que possamos nos inspirar em Pedro e esses todos benfeitores que nos chegam através dos textos, através das mensagens, para que realmente tenhamos a coragem e façamos o esforço necessário para construir esse amor dentro dos nossos corações e que ele se apresente ao mundo através das nossas ações. Que assim seja, Senhor. Que assim seja. Eu lembro que às vezes a gente está dentro de casa e a gente não consegue abrir um vidro de conserva, né? A gente comprou lá no mercado, pega aquele vidro lá e fica brigando, a força física não resolve nada, né? Quantas histórias a gente já ouviu de superação? Teve uma que o filho estava fazendo um conserto num veículo, então ele estava embaixo do carro, o carro estava apoiado em alguns cavaletes, e eu não sei por que motivo o carro caiu em cima do filho e prensou ele. E a mãe chegou sozinha e macaqueou o carro. A mesma pessoa que não conseguia abrir um vidro de conserva, sabe-se lá de onde ela reuniu forças, qual é o nome dessa força que foi lá e fez ela sozinha levantar um carro. Então, quando a gente fala de força do amor, não é à toa que lá no início do Livro dos Espíritos tem uma pergunta que a resposta diz assim: lhe falta o sentido, né? A gente está tentando construir. E a oração linda, Isabela. Nossa, o sentimento bateu forte, foi maravilhoso, legal. Muito bem, dando sequência, como diz o nosso chefe, vamos seguir a linha dele, gente. Eu fiquei estudando hoje, eu vi uns 10 vídeos do Enzo aqui, eu vou fazer igualzinho, velho, que é para não ter capotada de jipe em curva. Com relação aos nossos estudos do Pedro Humano Demais, acho que Dona Alvanira quer dar um recadinho aí, né? Então, hoje, né, 20 horas,
A Lúcia Helena vai fazer a apresentação sobre o trabalho do Pedro, Humano Demais. Eu vou fazer um apoio para ela, né? Porque ela fez um texto ótimo, sabe? Ela está muito bem nessa colocação aí. E vamos aprender um pouquinho mais, né, sobre esse ser tão humano como Pedro, né, que conseguiu trazer e manter a atitude, as palavras de Cristo, a ponto de chegar até os nossos dias, né? Pedro é alguém que nós devemos reverenciar todos os dias pelo esforço feito em trazer esse conhecimento até nós, tá? Então, a gente espera vocês 20 horas, né? Nós vamos trabalhar, a gente já fez até ensaio ontem, sabe? E daí vai dar tudo certo, tá bom? Esperamos vocês às 20 horas, por favor. Google Meet, né? Isso, perfeito, Google Meet. Não sabemos ainda se haverá transmissão pelo Facebook e pelo YouTube, porque o Enzo, eu acredito, esteja em deslocamento de Paranavaí para Cascavel. Talvez no tempo dele chegar, talvez não. Caso ele não chegue, vamos fazer da mesma maneira, abriremos a sala, faremos a gravação e aí depois ele disponibiliza para a comunidade toda aí poder acompanhar na internet. Amanhã, dia 14, às 9 horas da manhã, lá diretamente do Japão, ao vivo com a Amandinha, o estudo de Pedro Humano Demais com o texto Resistência contra o Mal, do livro de A Flores no Caminho, capítulo 16. Ainda amanhã também, dia 14, às 19 horas, com o nosso instrutor, nosso professor Wenzio, será feito o estudo do livro Luz Acima, capítulo 31, o texto Os Maiores Inimigos. E no dia 15, sábado pela manhã, a Cláudia vai estar também conectando com o estudo do Pedro Humano Demais, o texto A Lição do Discernimento, do livro Contos e Apólogos, capítulo 6. Lembrando que a Amanda e a Cláudia fazem a transmissão via Zoom, se eu não me engano. É isso, né, Claudinha? E acredito que ela... Isso mesmo. E você consegue jogar aí para o YouTube e para o Face também, né? Sim. Uhum. Então, aí não ficamos dependentes deles, mas o Enzo já estará de volta amanhã. Só hoje que talvez a gente tenha alguma dificuldadezinha. Recados dados, vamos ao que interessa. Lembram-se ontem, quando encerrávamos o estudo e eu falei por Enzo assim, Enzo, o texto de amanhã completa o estudo que estamos encerrando hoje, que no caso era ontem. Aí ele falou, verdade, verdade. E quando a gente chegar ao final do capítulo hoje, do item que nós estamos vendo, não do capítulo, do item, a gente vai perceber o encaixe dessa ideia de amor com toda a perspectiva que a gente está fazendo a respeito de crítica, autocrítica e excesso da autocrítica. Para quem estará vendo esta aula posteriormente e esteja pegando o barco agora, nós estamos fazendo estudo da obra Diversidade dos Carismas, de Hermínio Corrêa de Miranda. Estamos no capítulo 2, né, Alvanira? Capítulo 2, item 19. Isso, capítulo 2, item 19, os excessos da autocrítica. E nós já caminhamos um pouquinho. O Enzo ontem ele parou antes de falar do Erasto. Mas, como ele sempre faz, eu vou retomar o início do parágrafo, que é para a gente ter o contexto. A parte mais bacana hoje vai estar na página seguinte, quando o Hermínio começa a pontuar atitudes que podem ser adotadas para uma ponderação, um equilíbrio na ideia da autocrítica. Então, retomando.
Acostumada a essa convivência descontraída, embora atenta e confiante, mas não crédula, Regina ficou chocada com as suspeitas de que passou a ser alvo quando começou a exercer aquelas mesmas faculdades no centro que lhe foi indicado por quem tinha condições para isso. Já vimos que se tornou insegura e muito crítica quanto à sua própria mediunidade, e até um tanto inibida quanto ao seu exercício, que até então fora controlado, mas descontraído. E aqui, sem surpresa, falamos tudo com Enzo. Isso foi um grave equívoco dos seus supostos orientadores e um sério problema para ela. É certo que o médium deve ser tão impessoal quanto possível na avaliação de suas faculdades e do processo do seu exercício. Precisa examinar-se, ouvir opiniões e conselhos, procurar informar-se do seu desempenho e observar o que ocorre consigo mesmo antes, durante e depois da manifestação e coisas dessa natureza. Mas não deve bloquear sumariamente o fenômeno. É preciso deixá-lo ocorrer e examiná-lo depois, com as lentes da aproximação da observação desapaixonada, pronto a rejeitar tudo aquilo sobre o que pare a mais leve suspeita de inautenticidade. Se eu não me engano, fomos até aqui ontem, né? E aí seguimos. Erasto, em O Livro dos Médiuns, deixou... Olha, não é só com Enzo, não, que a moça fala no telefone. Falei, Erasto aqui, começou a falar. Erasto, em O Livro dos Médiuns, deixou documentada sua muito citada recomendação. É melhor rejeitar 9 verdades do que aceitar uma mentira. As verdades rejeitadas, o tempo as confirma sobre outras condições e através de outros médiuns ou do mesmo, ao passo que a mentira aceita veste a toga de verdade e se torna difícil de ser desvestida e apeada do seu falso pedestal. Seja como for, o médium bem-intencionado, responsável e esclarecido, precisa manter certa dose de confiança em si mesmo. Olha a importância disso aqui. Eu já vou começar a trazer uns pensamentos para nós. Seja como for, o médium bem-intencionado, responsável e esclarecido, 3 requisitos. Boa intenção, responsável e esclarecido, precisa manter certa dose de confiança em si mesmo. Lembram de um desenho animado da Hanna-Barbera, que tinha o leãozinho e a hiena, o Lip e o Hard? O Hard era a hiena. A hiena, ela, para tudo, ela falava assim: ah, céus, ah, vida, ah, azar, eu sei que não vai dar certo. Seja como for, o médium bem-intencionado, responsável e esclarecido precisa manter certa dose de confiança em si mesmo. Percebamos que Hermínio não está trazendo uma ideia de plena confiança. Eu imagino que todos nós devamos nos divertir de vez em quando com vídeos e memes que rolam nas redes sociais. Os mais bacanas, aqueles assim, que eu me divirto muito, são de animais. Principalmente com gatos. Eu acho gatos assim, apesar de eu não ter gato, eu não me dá bem com gato, os gatos não conseguem conviver comigo. Eu acho fenomenal quando um filhotinho de gato, um gatinho pequeno, ele está num lugar e ele olha um outro lugar assim, ele acha que vai chegar lá. E ele se prepara para aquele salto fenomenal. O gato é desse tamanho, a distância é 4 metros, e o gato está lá ensaiando. E ele desenvolve uma autoconfiança tão grande que ele imagina que vai chegar do outro lado e ele pula e cai no chão. Ele não chega nem na metade do caminho. Vejamos que Hermínio fala de manter certa dose de confiança em si mesmo. Então, é uma autoconfiança mediada. Não é o exagero, não é o rigor, não é aquela coisa assim, posso tudo, vou com fé que vai dar tudo certo. Não, o Jeep capota na curva. Do contrário, o melhor que tem a fazer esse médium é abandonar a tarefa. Ou seja, se ele não tiver uma certa dose de autoconfiança, se for o hard,
aquele pessimista padrão, falando, não, vai dar tudo errado, não é assim que funciona, eu não confio em mim, eu não confio na atividade. Tem uma palavra que o Enzo sempre tenta arrumar um sentido para ela, porque a gente acaba interpretando mal, que é a história da vibração, né? Mas vamos utilizar ela aqui, já que ele não está aqui para dar bronca na gente, né? Não vamos fazer perfeito, porque se ficar perfeito, ele larga na mão da gente eternamente. Né? Então, não vamos fazer perfeito, mas vamos usar essa palavra da vibração. O médium que trabalha nessa faixa de vibração, de não criar uma certa dose de autoconfiança, diz Hermínio que é melhor abandonar a tarefa. Por quê? Porque você não tem um dos requisitos necessários para dar continuidade a esse trabalho. Será preferível recusar de um compromisso assumido, o que é usualmente o da mediunidade, do que se perder lamentavelmente nos meandros da alienação. A pessoa não confia no próprio taco. Lembram ontem quando a gente falava sobre avaliação de comunicações? O Enzo até ele falou a respeito de uma mensagem que teria chegado no áudio do WhatsApp dele sobre a vacinação. E aí ele disse como é que ele fez a crítica dele sobre a mensagem. Não disse nem que era certa, nem que era ruim, falou, a mensagem ela possui uma contradição, né? Então, num primeiro momento, a gente deveria assumir ela de tal maneira. Quem faz isso dessa forma está demonstrando que possui um certo nível de autoconfiança. Não sou o dono da verdade, mas eu tenho uma perspectiva, eu tenho uma visão, eu tenho uma noção, eu estudo, eu acompanho, eu sempre estou me atualizando, eu ouço a opinião dos outros, eu recebo a crítica construtiva, eu recebo a crítica destrutiva, eu recebo tudo aquilo que é necessário para me sentir, de uma certa maneira, confortável para emitir uma opinião sobre o que me foi perguntado. Isso é um certo nível de autoconfiança. Para aqueles que não possuem certo nível de confiança, ele está falando, olha, é melhor, pelo menos nesse momento, você recusar a tarefa que você se comprometeu, do que você se propor a ela e, de repente, se vê alucinado, cair numa condição de total alienação, não saber o que está fazendo, ser obsidiado. Até a ideia da palavra obsidiado, eu vou pedir para vocês me darem uma ajuda ao final, porque a última palavra do tópico 19 é exatamente a palavra obsessiva. E daqui a pouco a gente vai perceber que Hermínio apresenta ela, e no meu humilde ponto de vista, eu acho que foi de propósito. Ele poderia ter substituído esta palavra ao final do capítulo por excessiva, exagerada, mas não foi isso que ele escreveu. Ele escreveu a palavra obsessiva. Então, vamos ficar com essa ideia na mente, a ideia de obsessão também, porque nesse ponto do estudo, o caminho está em dizer o seguinte, olha, você vibra ou atua, sempre se mantém num padrão vibratório negativo, de inexistência de autoconfiança, você é o pessimista, você é o hard, e vai se propor a fazer serviço para os outros. Você vai ser o rádio quebrado. É a antena que não consegue, a televisão que não consegue sintonizar de maneira adequada. É um instrumento musical desafinado. Você não vai produzir uma boa canção. Aí ele segue assim. Algum comentário, não precisam gritar um na frente do outro, tá? Pode ser organizado. Então, vamos lá. Discorrendo sobre a inibição que os pesquisadores excessivamente críticos produzem sobre os fenômenos que pretendem estudar, Boddington acrescenta que também os médiuns demasiadamente críticos de suas faculdades acabam por inibi-las, ao ponto de se inutilizarem para o trabalho a que foram, evidentemente, programados. Então, não é só Hermínio que está falando isso. Hermínio ainda procura na literatura outros autores que, com a vasta experiência dos estudos que fizeram, também trazem informações semelhantes a dele. E aí, no caso, ele pega Boddington, que fala, olha, aquele médium que exercer uma autocrítica exagerada, ele vai ficar inútil para a tarefa. Ainda, Boddington fala o seguinte, por favor, Rosângela.
Tu sabe, pessoal, que a gente se propõe a essa autocrítica aqui que ele está falando, o excesso da autocrítica, e a gente tem que cuidar quando adentra em nossa companhia, nas reuniões de fraternidade, de auxílio aos irmãozinhos já fora do corpo físico, que aconteceu comigo como médium que sou, né? A gente já entra nessa situação de auxílio tão com medo e insegura pelo nosso processo de aprendizado, e aí vem aquelas situações que a equipe já está de uma maneira ali situada no trabalho, e a gente começa a reforçar isso, a gente querendo passar etapas. Isso é uma coisa que acontece muito, porque tu quer pular a etapa de fazer o sentido de querer já fazer igual aos outros. E tu ainda está na engrenagem da aprendizagem, naquele sentimento. Então, a confiança é o que eu estou fazendo aqui? Eu estou servindo ao propósito de auxiliar os meus irmãos que já sabem, fora do corpo, como é que é, embora confusos com as emoções, ou eu estou aqui para levantar as asas e achar que eu sou um bom médium e querer competir com qualquer médium na mesa? Porque, às vezes, o excesso da autocrítica da gente é justamente a competição de encarnado a encarnado. E a gente esquece que a gente não veio num processo de um trabalho amoroso como esse, solicitado pela equipe espiritual da casa, num processo competitivo, mas num processo de servir. Então, isso é uma coisa que eu penso muito sobre isso, sabe? Que como a gente prejudica alguém que está chegando como novo, querendo exigir dele já o tempo que a gente tem, assim como a gente se exige e se prejudica. Perfeito. É essa frase que o Enzo usaria agora também, né? Perfeito. E ainda tem uma outra coisa que a gente pode ver também aqui, Rô, é assim, o excesso de autoconfiança é prejudicial em muitas coisas, não só na mediunidade, né? No ambiente familiar, no ambiente doméstico, no ambiente de trabalho, principalmente, né? O excesso de confiança, ele pode ser visto pelos outros como arrogância de uma pessoa que se apresenta fechada a considerações alheias. Eu sou o cara, esse cara sou eu. Além do que, o excesso de confiança também pode criar uma cegueira na pessoa que não se dá mais a oportunidade de se auto-julgar. Ela não percebe mais quais são os seus pontos fracos, os seus pontos predominantes. Eu sou o senhor sabe tudo, né? E aí, assim, vai virando aquele casulo, todo mundo começa a olhar, começam a fazer bolinhas, reuniõezinhas no centro, o pessoal começa a apontar, olha, aquele ali, ó, aquele é o senhor sabe tudo, aquele é o médium do ano, vai ganhar o Globo de Ouro dos Médios esse ano. É o cara com excesso de autoconfiança, né? Uma das coisas mais importantes que a gente vê, pelo menos comigo foi assim, e não falo de terceiros, porque não sei como é que é a intimidade de cada um nesse serviço, é que quando o meu anjo da guarda, o meu mentor espiritual, né, eu queria me apossar dessa empoderamento que eu nem tinha, eu sempre brinco com a Isabel, que ele dizia para mim, Rosângela, te mantenha na tua insignificância. Porque, assim, nem aqueles que eu achava que dava atendimento, que eu era superior, ele já me mostrava que eu era mais insignificante. Então, baixa a tua bolinha, que tu não é tudo isso que tu pensa que tu é. Isso é muito bom para a gente. Até mesmo, assim, se a gente fizer uma análise bem básica sobre isso e percebermos que somos nenês engatinhando, como você falou, não dá para pular etapa, a gente vai procurar, tá, mas então eu vou ter um modelo para, pelo menos, me espelhar como guia. Kardec fala que o modelo é Jesus, né? Mas nós, pobres, encarnados, ainda totalmente materialistas, nós procuramos também um exemplo materializado. Aí a gente começa a falar assim, vamos ver Kardec, vamos ver Divaldo, vamos ver Chico Xavier. Gente, Chico Xavier teve os seus momentos de excesso de autoconfiança. Lembra quando 2 jornalistas se apresentaram para ele como estrangeiros e submeteram ele a uma entrevista e Emmanuel falou assim, vai, mas você vai quebrar a cara. Emmanuel não falou nada, né? Deixou ele seguir, quebrar a cara
Aí lá no final ele vira para Emmanuel e fala, pô, por que você deixou acontecer? É tua vaidade. A decisão é tua, a avaliação é tua, a autocrítica é tua. Você estabeleceu o excesso de confiança, ou seja, você achou que já era um maioral, a vida está ganha. Então, assim, se Chico, que era Chico, eu falo agora somente por mim, não vou incluir vocês, mas eu devo estar para trás de Chico ainda uns 100.000 anos, mais ou menos. Eu não tenho a paciência de Chico, eu não tenho a fraternidade de Chico, talvez eu tenha um pouquinho da boa vontade, e estou tentando. Mas não consigo chegar nem perto daquele que Chico era e fez, em termos de renúncias materiais. Eu não tenho capacidade de apresentar a renúncia material que Chico voluntariamente, gratuitamente compartilhava. Né? Então, imagina os nossos níveis de autoconfiança. Como, por exemplo, o Enzio vira e fala assim, Maurício, tudo certo para a reunião amanhã? A minha resposta deveria ser, claro que não, tudo errado. Cara, eu sou o último caboclo que entrou no estudo. Eu sou o mais novinho. Eu não estou engatinhando, eu ainda estou no útero. Se duvidar, eu ainda sou o ovo ainda que vai ser concebido para essa história no meio dessa turma toda. Aí não, vai lá o doutor Maurício com excesso de confiança e fala, claro, chefe. Vamos ver no que vai dar, né? Seguindo, pessoal. Ainda então, Hermínio falando sobre Boddington. Páginas adiante, Boddington, ele retoma um assunto de maneira ainda mais incisiva. A predominância de uma atitude hipercrítica no médium frustra prontamente a eclosão da mediunidade. Destaque que o Hermínio faz quando transcreve o texto do Boddington. Então, o médium... Vamos pegar, por exemplo, aqui o texto, a ideia de Regina, né? Regina era médium pronto. Isso a gente já ouviu o nosso professor falar várias vezes, mas ela não entendia esse fenômeno e ela estava procurando auxílio. Dentro dos vários auxílios, ela foi levada a várias situações diferentes. Algumas lhe causou até espanto e medo. Quando ela chega em um centro espírita, ela começa a desenvolver uma mediunidade mais regular, apoiada nos orientadores da casa, mas, de repente, aparece lá algumas psicografias com nomes de espíritos de alto galhardão. E aí o pessoal começa a falar, não, Regina, pera lá, você é médium iniciante, você ainda não pode receber uma mensagem de um Bezerra de Menezes. Ele não vai dar essa bola para você, filho. Aí ela para e... será, então, que eu mesmo estou mentindo? Então eu estou doida. Ou seja, ela começa a desenvolver uma crítica sobre ela mesma tão severa, e isso começou a retrair ela. A ideia de padrão vibratório, ela começa a se colocar num padrão vibratório que prejudica a mediunidade. E Boddington fala que essa hipercrítica frustra prontamente a eclosão da mediunidade. Acha ele, entendendo que, com toda razão, que a exagerada e obsessiva atitude crítica, a palavra obsessiva aqui de novo, obsessiva atitude crítica do médium gera no seu íntimo uma corrente de pensamento negativo que antagoniza o fenômeno nas suas próprias fontes. Eu acho que aqui daria certo o sentido do que a gente fala de padrão vibratório, né? Gera no seu íntimo uma corrente de pensamento negativo. Acho que isso que a gente sempre quer dizer com a ideia de padrão vibratório. Correto isto, mesmo porque o campo de trabalho do médium, como temos visto, é o pensamento. Se ele se impõe à livre circulação de ideias, um sistema de sinais e de válvulas fechadas, não há espaço interior para que o fenômeno se produza. Ou seja, lembram quando tinha aqueles equipamentos 3 em 1 de som? Então, tinha lá o LP, aí tinha a rádio e tinha o cassete, fita cassete.
tem juventude que vai ver isso aqui na internet e vai falar assim, do que ele está falando? É LP, long play, aquelas bolachão preto. Beleza, para você ouvir o som naquilo, você tinha que selecionar o negócio certo, sintonizar em qual das funções corretas você queria utilizar. De repente, você colocava um cassete, dava play, mas estava rodando lá a fita e não saía o som. Sabe? Ele está sintonizado no long play, estava lá em cima no disco bolachão. Exemplo bobo, mas bem prático de entender a ideia de sintonia, padrão vibratório. O exemplo que Hermínio vai trazer para nós adiante é fenomenal. Mas antes do exemplo, ele dá as condições para que o médium consiga se autoavaliar. É preciso, portanto, que o médium desenvolva suas faculdades, procure 1. Afinar o seu instrumento. 2. Aperfeiçoe constantemente seus métodos de trabalho. E 3. Eu faça em constante regime de vigilância. Então, para não cair na cilada da hipercrítica, Hermínio, com toda a propriedade, ele fala, olha, médium, você quer trabalhar? Quer ser tarefeiro? Então tá. Então, regularmente procure fazer 3 coisas. Veja como está você, fisicamente, mentalmente. A ideia do instrumento, né? Eu não sei em qual existência minha eu devo ter sido músico, porque eu sou fascinado por instrumentos musicais. E eu não sei tocar nada. Eu tenho medo de bater palma na casa dos outros e desafinar. Então, assim, eu não sei tocar nada, mas eu tenho fascinação. Eu já comprei o que vocês imaginarem de instrumento, eu já comprei e tentei largar para os filhos, um aprender, o outro não. Então, assim, eu tenho um violão. É uma marca muito boa. Na época que eu comprei, me falaram, isso aqui é top. E eu, quando dedilho ele, saio uma garça gritando. Porque eu não sei afinar, eu não sei acorde, eu não sei nada. Bom, aí existem 2 problemas. Um é o problema de quem está operando o violão, mas tem um outro problema que é o próprio violão. Eu não sei afinar o violão. Eu não sei colocar as notas no tom certo, dó, ré, mi, eu não sei. Então, eu toco o violão desafinado e eu produzo um som horroroso. Então, aqui, Hermínio está falando, olha, ao médium é preciso afinar o seu instrumento. Qual que é o instrumento mediúnico? O nosso corpo material, o nosso perispírito, o nosso espírito. De uma certa maneira, todo ele está conectado, saúde, em padrão vibratório adequado, ir para a reunião mediúnica sabendo o que vai fazer, né? Eu não vou. Passei no boteco, sentei, joguei sinuca 5 horas com os amigos. Cara, eu tenho que sair correndo, que daqui a 5 minutos eu vou estar na reunião mediúnica. Eu não preparei o meu instrumento para ir lá tocar essa sinfonia. Vai dar errado. A ideia de concentração, entrar em estado de prece. Só ajoelhar, juntar as mãos e começar a falar assim. De repente resolve? De repente não. Porque uma coisa é falar uma prece. Outra coisa é estar em estado de prece, ajustar o equipamento, afinar o nosso instrumento. Rosângela? A gente percebe bem isso que está falando, Maurício, porque assim, eu vou convidar a Meire e a Dorinã a participar comigo nesse entendimento, porque eles têm 1000 vezes mais experiência do que eu, né? Quando a gente procura afinar o instrumento, nesse processo de encadeamento que é a proposta do Hermínio aqui, é que não adianta, por exemplo, se a casa oferece um trabalho numa segunda-feira, não adianta começar domingo. Nós temos que estar com esse instrumento íntimo, que é o meu conhecer. Porque eu estou segunda, terça, quarta, quinta... Não, terça, quarta, quinta bem, aí quarta-feira já começa a me incomodar e me irrito e não presto atenção. Então, afinar o instrumento é como é que eu estou em mim para que eu possa me alicerçar, porque eu sei que todo serviço é sempre. É como eu estou numa empresa, eu que fui bancária, né? E trabalhava no cofre, o dinheiro estava lá todo dia para me arrumar para mandar do Banco Central.
Não, eu não podia pensar sábado, no feriado, que não ia ter dinheiro, mesmo que eu tivesse tentado fazer alguma coisa. Então, assim, esse afinar é uma coisa muito íntima. E aí que a gente diz, né? Que é aperfeiçoar constante, porque eu trago conhecimento, todo o método que Kardec nos dá com o Livro dos Médiuns, e aí o meu instrumento vai se encaixando como é que eu vou andando. Por exemplo, eu tenho certeza que a dona Meire e o seu Adoniran, embora ele, pelo que eu entendi, ele dirige, ele orienta na mesa aqueles irmãos que chegam tão adoentados ainda no esquecimento de si mesmo, a dona Meire já está com o instrumento meio todo trabalhado em casa, meio fora da órbita, às vezes. Se não fosse os estudos que ela tem e esse conhecimento que alicerça ela poderia chegar na mesa e passar situações íntimas dela misturada com as dos outros. Porque o que acontece? Porque falta vigilância. Então, a gente tem que começar a prestar atenção que nem tudo, porque a gente sabe, eles nos dirigem mais do que nós mesmos. Mas se alguém me dirige, é porque eu não me conheço tão bem. Ele me dirige, sim, mas eu posso fazer meio que um distanciamento. Espera aí, eu sou assim irritada, mas estou mais irritada. Eu sou impaciente, mas eu estou mais impaciente. Eu queria convidar a dona Meire para dar uma experiência aí para nós, para a gente ficar feliz com as ideias que ela conta, que eu acho lindo. Bom, na mesa mediúnica, eu sou o dialogador, sou um dos dialogadores que estamos treinando, porque daqui a pouquinho nós vamos para o mundo espiritual e quem vai dirigir? Nós temos que ter essa consciência. E ao médium, é muito interessante a pessoa ter, entre outros fatores, também o equilíbrio. Porque sem equilíbrio, como que você vai receber já um outro desequilibrado? Então, essa situação que precisa ser bem observada nos participantes, nos médiuns, né? E é preciso que nós, médiuns, nos conscientizemos de que a gente tem muitos defeitos, muitas dificuldades. Não tem quem não tenha essas dificuldades. Então, às vezes, no dia de nós irmos para o trabalho mediúnico, nós ficamos nervosos em casa, né? Alguma coisa não deu certo, e daí a gente chega lá e vai querer falar, principalmente o dialogador, né? Falar que tenha paciência, tenha coragem, né? Então, nós temos sempre que estar de bem com a gente mesmo, sabe? Procurando fazer o melhor que nós podemos e chegar lá e pedir sempre a Jesus que nos dê muita humildade, né? Porque, às vezes, o médium recebe um espírito muito sofredor, muito difícil, e, às vezes, no final, ele recebe um espírito mentor, né? E ele não pode se orgulhar disso. Olha só, né? Que comunicação, hein? Abafei, né? Tem muitos médiuns que podem pensar isso. E quando acontecer isso, pedir a Jesus a humildade, que a gente não é nada, né? Nós não somos nada sem a participação dos espíritos amigos que estão ali nos auxiliando, né? Eu não sei se... Eu já assisti ao doutrinar uma médium que estava falando em amor, em caridade, precisa de perdoar. E o espírito vira assim, eu te conheço, viu? Foi difícil essa noite, hein? Nossa Senhora! Ela nunca mais voltou no mediúnico. Acredita isso? Ele falou, conheço, eu sei quem é você. Não venha com essas palavrinhas, não. Nunca mais ela foi no mediúnico, gente. Eu sinto muito. Fiquei muito triste com isso. Ela não devia ter se deixado levar por isso, né? Mas é bem como o Maurício explicou, né? O violão estava ali, mas os acordes têm que ser afinados, né? E eles conhecem a gente. Eu fiz parte, tive a gratidão de fazer parte de encontro, de reunião de assistência com o Enzio,
E era uma assistência de desobsessão, né? E tinha uns assim que escamavam eu, assim, né? Pegava as nossas entranhas e pá! E aí a gente tinha que ter coragem de se olhar e dizer, puxa vida, é bem isso que eu nem sabia que eu ainda estava assim. Então, o que acontece? É um trabalho constante. Esse momento de servir, eu sempre digo assim, aprendi, né, na minha adolescência, que o trabalho de assistência mediúnica, que eu aprendi como uma fraternidade aos irmãos que estão fora do corpo, ser fraternal, né, é um trabalho para educar a mim. O que acontece com eles é o que sobressai do pouco que eu dou, porque a espiritualidade, no caso que eles trazem, já estão muito mais com cabedal do que nós. Eles nos trazem para que a gente se eduque, para que a gente melhore. E para ver se a gente não consegue, quando sair daqui, estar tão pior do que aqueles que às vezes a gente julga, né? Porque a gente diz, a gente não julga. Claro que a gente julga. Ai, tu viu? Pelo menos acontecia nas meus encontros. Tu viu? Coitado daquele cara, né? Bebeu tanto. Imagina, ou o outro, ai, tu vê, coitado, só dava bola para as coisas materiais, agora está preso nisso. Isso é um julgamento. Eu posso não estar com esse entendimento hoje e quando sair não querer largar minha casa, não querer largar meus livros, não querer largar minha cachorra. Então, coitado de mim que eu estou vendo a expressão do outro manifestada com muito mais ênfase e dores e eu não consegui ainda afinar o meu instrumento, a alma, né? Porque é a alma que tem que ser afinada. O corpo é a capa do violão, como eu digo, né? Aquilo que a gente... O corpo volta ao pó, né? Então, eu tenho que afinar essa minha alma a ponto de eu ir, para aí, eu estou nessa reunião, aconteceu, e eu, pelo menos quando eu participei desde sempre, o nosso dialogador dizia assim, quando nós estudávamos os comentários e aqueles irmãos, dizia assim, observem aquilo que adentra na alma de vocês que vocês ainda estão pincelando e se equivocando. Porque ele já foi socorrido, você ainda está na lama. Então, é isso que eu entendo que ele quer dizer aqui, sabe? Essa constante vigilância, tanto a gente quando está no encontro do mundo, ou num diálogo, como disse o Enzo esse outro dia, que vem uma comunicação, embora tenha coisas boas para dar, tu sabe que não é, mas tu pega aquilo para você, não posso fazer. Eu não posso chegar uma mensagem, passar uma mensagem para a Isabel, que eu vi, porque eu quero segurar a Isabel como minha amiga íntima, e eu sei que ela é viúva, e eu, como médium, vou dar uma comunicada para ela, assim. Não, né? Se vem, tem que atalhar. Tem ocasião que também tem entidade, por conhecer o nosso passado, ou nós já nos embrenhamos aí afora, mas você aí, hein? Eu realmente sou daquela época, mas acontece que eu já estou na época de aprendizagem. E você, está fazendo alguma coisa? A gente precisa de dar uma... Porque daí o espírito dá uma segurada e daí você pode conduzir melhor as suas orientações. Aí vem o que a dona Meire disse, né? O espírito entende que a tua humildade de reconhecer que tu tá, e ele começa a ver o teu reconhecimento, a tua mudança íntima, a tua intenção. Porque o que tu faz, mas ele sabe que tu tá ali meio que, eu digo, tirando unha encravada, né? Tirando as unhas encravadas para ver se esforça. Mas ele sente isso. O espírito que vem se comunicar, ele sabe exatamente quando tu faz uma oração meio que fechando os olhinhos, assim, né? Meus óculos estão meio piscando os olhinhos, que o sentimento não é esse. Quando tu faz uma oração séria, que parece aos outros fria, mas ele vê o teu íntimo que não é. É bem como a Meire disse, a gente tem que cuidar muito como médium a humildade que a gente tem com quem a gente está se referindo. Né? Os que estão em volta da reunião não são irmãos que estão aprendendo, mas aqueles que estão solicitando o nosso socorro só merecem o nosso respeito. Na nossa intimidade, eu acho assim, né? Isabelzinha, Bebel. Eu fiquei pensando aqui na afinação do violão, né? Porque quando a gente tem um violão novo, um instrumento novo, cordas novas, a gente precisa afinar diariamente esse violão.
E nós somos cordas novas. Nós estamos aprendendo a lidar com tudo isso, né? E mesmo eu aqui representando aquela parcela de pessoas que não tem a mediunidade ostensiva, mas cada vez a gente percebe mais que nesse universo em que a gente está mergulhado, temos sim que ficar atentos e diariamente, quase que a cada minuto, ficar fazendo olhar essa sintonia, ficar fazendo essa afinação. Porque um instrumento que nem aqui na minha casa, com muito movimento na rua, ele rapidamente desafina. Então, esse turbilhão que a gente está vivendo nesse planeta de regeneração, para desafinar, é ligeirinho, gente. Então, não, independente de estarmos indo participar de uma reunião mediúnica ou não, nós somos instrumentos, sim, de ordinário são eles que nos dirigem e a gente precisa tomar as rédeas dessa situação. E como que a gente toma as rédeas da situação? Vigilante, mas com muita humildade para reconhecer que nós não somos perfeitos, nós estamos aprendendo. Então, caiu, levantou, vamos lá, bora lá de novo e seguir. Né? Seu Ilvio está com a mão levantada também. Seu Ilvio vai falar de um músico. Né? Dado câmera no seu Ilvio ali. Vamos lá, seu Ilvio. Eu estou rindo aqui. Eu estou achando interessante a participação de todos. Eu me lembrei de Paganini, já que o professor Maurício citou. Paganini começou a execução de um concerto como um mestre no violino, tudo bem, 4 cordas funcionando, e lá pelo meio do concerto estoura uma corda, arrebenta uma segunda corda, ele ficou com 2 cordas, terminou o concerto, não me perguntem como. Então, o exemplo é fabuloso. Muitas vezes, o artista supriu o problema do instrumento. Né? E quem é o nosso artista numa reunião mediúnica? A espiritualidade. Então, muitas vezes, eles suprem a nossa deficiência porque o trabalho já estava sendo programado há muito tempo e a mão de obra que deu para a espiritualidade trazer um irmão ou um grupo de irmãos necessitados não é brincadeira. Então, eles não podem perder aquela oportunidade. E acontece da corda do violino arrebentar, o que eles fazem? Vão suprir essa deficiência para que a peça musical finalize. Ela chegue ao seu final. E eu nunca esqueci esse exemplo numa das avaliações que nós tivemos há alguns anos, que a gente também não pode deixar tudo por conta do artista, né? Nós temos uma responsabilidade muito grande de manter o nosso instrumento afinadinho, harmônico, né? Certinho. Então, tem vezes que o pessoal de lá dá um socorro que a gente está longe de avaliar, de agradecer, de pedir perdão, né? Eu lembrei dessa história aí do Paganini. Muito obrigado. Fenomenal, seu Wilson. E a gente pode lembrar de muitas histórias. Por exemplo, Ayrton Senna. Quantas vezes ele chegou no final da corrida, ganhou a corrida e estava com o câmbio todo arrebentado de, sei lá, de 200 marchas que ele tinha para fazer na Fórmula 1 dele. Ele, às vezes, chegava lá com 50, com 60, quase metade delas tinham estourado, e ele ficava pulando marcha, ou seja, ele se ajustava à necessidade do instrumento do trabalho dele. Então, o Hermínio está falando isso para nós. Olha, 3 condições para vocês pensarem a ideia do desenvolvimento dessas faculdades. Primeira, sempre cuide do instrumento, sempre afine o instrumento, cuide. Corpo sã, mente sã. Ninguém vai para uma reunião mediúnica depois de ter comido uma buchada de bode e tomado 4 copos de caipirinha. O corpo não vai estar trabalhando de forma adequada. As energias corporais, André Luiz é muito claro nisso. As energias do corpo elas vão estar sendo direcionadas para a digestão e não para a atividade mediúnica. E aí a coisa não rola. Então, esse cuidado, essa vigilância constante é importante. Com certeza, nós não vamos dar cabo de chegar ao final do texto, então nós só vamos ver essas 3 condições dele, a gente vai parar aqui e amanhã daí o tio Enzo retoma. Né? A segunda,
Aperfeiçoe constantemente seus métodos de trabalho. Tá. Se aqui Hermínio está falando o quê? É para inventar coisa nova no centro? Sim e não. O que ele está sugerindo é, você estuda. Então, quando o Chico começou a história toda, Emmanuel falou para ele, olha, existem 3 condições para essa tarefa, já que você quer se meter de pato a dança. Ele falou, e quais são? Então, vai lá. A primeira, disciplina. E a segunda, disciplina. E a terceira, disciplina. Já para Divaldo, Joana foi mais incisiva. Quando o Divaldo vai fazer uma palestra em Recife, se eu não me engano, e ali ele vê que ele era só um ventríloco, né? Humberto de Campos não o abandona, fala assim, eu vou ditar o que tu terás que falar aqui, mas não por você, é em respeito ao pessoal que veio. Na sequência, quando está lá fora e levando um esculacho de Joana, Joana vira para ele e fala, você tem estudado? Ou seja, se você não estuda, você não está aprimorando seus métodos. Você tem percebido como é que vem a linha do tempo? A linguagem que utilizava Kardec ao tempo que ele escreveu o Pentateuco é a mesma significação hoje, a ideia de significante, significado, as coisas que ele pretendia indicar naquela época, hoje a gente usa as mesmas palavras para indicar a mesma coisa? Como é que seria uma conversa de WhatsApp hoje com Allan Kardec? Vamos mandar para ele os atuais hieroglifos? Um joinha, não tem? Coraçãozinho. A gente não está se comunicando de novo com sinais? A gente manda positivo, a gente manda caveirinha com um parafusinho. Isso tudo tem significação. Será que Kardec teria essa ideia? Ou seja, se ele fizesse um cursinho de atualização de 2 séculos ali, ele fala, não, beleza, eu sei o que vocês estão falando hoje. Você se reavalia? Você muda os seus hábitos? Teve um amigo que muito sutilmente, ele chegou para mim e um dia ele falou assim, Maurício, eu tenho um desejo de tentar produzir fenômenos materiais com mediunidade, igual era na época das irmãs Fox, Gabriel Delane, Aksakov e tudo mais. Só que para isso, Maurício, a gente precisa de uma equipe muito coesa e, principalmente, que essa equipe já tenha se livrado de alguns vícios, como tabagismo. Ele me deu uma burdoada, assim, tipo assim, se você parar de fumar, eu tento chamar para essa. Bom, o que nós fazemos com o nosso aprimoramento intelectual, cultural, e também aprimoramento moral? Né? Acima de tudo, quem pretende se dedicar à tarefa mediúnica está, e aí eu tenho certeza que o senhor Dorinan vai poder me corrigir ou complementar de maneira fenomenal com a dona Meire, o maior patrimônio, acho que a ser diligenciado nisso, é exatamente a questão da evolução moral para a participação nessas atividades. A Dorinan ainda falou ainda há pouco, eu conheço você, não foi assim que aconteceu? A Dorinan falou, velho, o que você está fazendo aqui? Eu te conheço, você veio aqui e prega amor, perdão e caridade, mas você é um cara que lá fora você cobra os devedores de maneira cruel. Não é isso, senhor Dorinan? Você sabe que todos nós estamos aprendendo. E, às vezes, a gente aprende pela dor. Leva um cutucão bem na coluna e fala, mas, meu Deus, me ajude. E daí é que você tem o apoio do plano espiritual maior, dos dirigentes dos trabalhos, para poder lograr êxito no esclarecimento desses nossos irmãos. É preciso, sabe, que nós nos policiemos muito para que a gente não fique com vergonha de nós mesmos. Esse que é o pior, a gente sentir vergonha de uma coisa errada que a gente praticou, né? Então, a humildade, em primeiro lugar, né? A simplicidade, sabe? E em tudo, de vez em quando eu cito a minha mãe aqui, né? A minha mãe foi uma grande mestra,
né? E ela sempre falava para a gente ter humildade, nunca querer passar na frente, até o modo de sentar, né? Vai na casa dos outros, espera o dono da casa te mostrar a cadeira que você deve sentar, sabe? Tudo isso a minha mãe falava, né? E ser uma pessoa sempre simples e que a gente não se arrependa do que faz, né? Porque é muito difícil a gente ficar devendo para nós mesmos, é horrível, né? A minha mãe falava assim: leve o nome como que é mesmo? De caipira. Leve o nome de caipira, mas não leve o nome de sem vergonha. Não leve o nome de que sabe tudo, certo? Leve o nome assim: ela não sabe nada, ela é muito fraca. Melhor assim, do que aquela que quer saber tudo e depois vai ficar devendo para a consciência, né? É horrível ficar devendo para a consciência. Ela não nos perdoa, não. É perfeito isso, já passo para ti, Isabel. É perfeito de uma tal maneira, dona Meire, e normalmente essas pessoas que são sabichão, que são sabe tudo, e é óbvio, isso só consegue manter essa enganação na nossa condição material, né? Porque no mundo espiritual, eles sabem todos os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. E às vezes aqui a gente, achando que a ideia do sabe tudo, se coloca nas enrascadas, tipo, olham para nós e falam: ele sabe fazer, pode dar para ele. E a pessoa pega a atividade e fala: e agora, José? Como é que faz isso aqui? E aí tem que largar para um outro fazer. Tem uma história, uma das maiores empresas de computação do planeta, ela começa desta maneira, com o seu fundador se escorando com um trabalho feito por uma outra pessoa. E depois ele acaba aprendendo isso. Belzinha? Não, eu só estava pensando, esses dias, eu não lembro se foi ontem, anteontem, o Enzo comentou, né, ele reforçou que o indivíduo vem com a faculdade mediúnica porque isso é um instrumento para ele trabalhar a sua moral, né? A princípio, ele está ali dentro de uma reunião mediúnica, mas o trabalho é íntimo, é o seu trabalho. E aí eu fico imaginando, ouvindo o relato de vocês que têm essa experiência, o quanto aqueles momentos ali são uma escola para o médium. Porque se eu tivesse ali no meio, com certeza, eu acho que eu era a primeira a que esses espíritos iriam apontar o dedo e falar da falta de paciência. Como que tu está vindo aqui falar uma coisa que tu não consegue? Me leva junto, que daí eles vão apontar para mim. Você me usa de escudo assim, a gente divide, tá, Maurício? Dividimos o peso. Porque... Mas, por outro lado, eu percebo o quanto isso força o médium a se trabalhar, a cuidar desses detalhes, a ir se burilando. Porque, às vezes, como a gente não tem, digamos assim, dedos apontando para a gente diariamente, a gente se acomoda. E, às vezes, tem que vir alguém de fora para te apontar o dedo e dizer: mas só um pouquinho, calma, né? Está demais hoje. Por que essa irritabilidade toda? Menos, né? O que eu fiz para tu estar falando tão alto assim comigo? E na reunião mediúnica é direto, né? É direto aquele que te enxerga como tu é. E aí não tem como disfarçar. Eu lembro a minha mãe falando comigo assim, quando eu fazia algumas bobagens de criança. Esse não é o filho que eu criei, você não foi criado dessa maneira, o amor que você recebeu não é esse, isso não é você. E aí a gente parava e falava: é verdade, eu não tenho esse modelo do que eu estou fazendo. Só avisar, gente, que nós já estouramos um pouquinho o horário e em seguida eu vou fazer o encerramento. Tá bom, eu só vou falar bem rapidinho assim, porque eu sou falante, né? Eu estava olhando que como a gente tem essa função também no dia a dia, não necessariamente só no encontro de um trabalho tarefeiro de uma reunião mediúnica, mas quando a gente se propõe, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui
pessoal, eu e a Isabel, a gente se propõe a fazer qualquer coisa junto, a gente se policia muito. Por quê? Porque a gente aguarda a nossa conduta de responsabilidade uma com a outra, em qualquer tarefa que vamos fazer, porque nós queremos o encontro de quem nos assessora na espiritualidade, que sejam aqueles que possam afinizar com o propósito que a tarefa foi solicitada. Porque se eu levar no oba-oba e deixar tudo nas costas da Isabel, quem eu acho que vai se encontrar comigo para escolher a tarefa? Então, eu sempre proponho a Isabel, e ela também me propõe, puxar as orelhas nossas quando nós estamos uma caindo para um lado e outra caindo para o outro. Por quê? Porque a gente tem um propósito, não é nem com ela, nem comigo. Amiguinhos de Jesus, estudos do Pedro, essa cobrança no sentido de conseguir afinar com aqueles irmãos que estão solicitando a nós para que nós entendamos para mudar nossa conduta moral. É eles que estão se esforçando para que a gente melhore. Mas, para isso, nós temos que assumir o compromisso. Assumir o compromisso de tarefa, nós duas, as duas, integralmente. E olha que eu apurrinho ela, e ela me apurrinha também. E é bem bom. Perfeito. Então, E o último elemento, os 3 compromissos, só para a gente dar a deixa para o texto continuar amanhã, é a ideia da constante vigilância. Então, nós seguiremos amanhã com o chefe Enzio daqui, a constante vigilância. Tudo aquilo que acho que nós falamos, e a Alvanir agora com certeza vai dar aquela matadeira em cima, vai levar para isso. Afinação do instrumento, aperfeiçoamento constante e vigilância. O texto pararemos por aqui. Professora Alvanira. Então, é exatamente isso, sintetizar tudo que nós lemos hoje, que nós discutimos hoje, né? Dizendo assim, que uma autoavaliação do médium é afinar seu instrumento, aí vai lá no parágrafo anterior, que diz que a primeira situação para um médium é ser bem intencionado, sabe? Então, isso é afinar o instrumento. Ser responsável, aperfeiçoamento nos métodos, né? E ser esclarecido, vigilância. A partir do momento que você consegue juntar essas coisas, né? Eles disseram, o autor, o Hermínio, disse de uma forma lá no parágrafo que começa seja como for, e de outra forma, aqui nesse outro parágrafo, a mesma coisa. Achei assim que fechou muito bonito e que vocês também trouxeram ideias e colocações assim muito pertinentes. E quem sou eu para ficar aqui julgando os outros, né? Mas, em todo caso, eu queria dizer que vocês estão de parabéns, tá? Alvanir, a gente está precisando de ponto na média. Eu acho que a próxima, eu vou ficar derrubando a internet, criar uns problemas de propósito, que é para o Enzio olhar e falar assim, não ficou bom, porque a hora que ele vira esta reunião de hoje, ele falar assim, Jesus, todo mundo sortou a voz, comigo o povo não faz isso? Você tem medo de eu? Bom, nós não podemos encerrar sem aqui hoje lembrar que está disponível no YouTube, acho que também no Facebook, me corrijam, a Rua e a Isabel. Foi ao ar às 5 horas da tarde o programa de hoje com a parábola do bom samaritano. Eu consegui acompanhar um pedacinho. Para variar, as Pedritas fizeram um trabalho digno de Oscar, sabe? Muito bacana, muito simples, muito fácil de entender, muito gostoso, né? Então, assim, quem não viu, vá lá, dá um cliquezinho, curte, acompanha e vamos fazer isso aí chegar no planeta todo. Alguém quer falar mais alguma coisa? Então, meus amores, não sei como agradecer a participação de todos vocês para fazer a carregada desse piano ser tão leve quanto foi. A gente ter feito esse trabalho aqui com o tio Enzio, com certeza Enzio e Afonso estão lá cuidando da gente à distância, estamos aqui inspirados, não estamos sozinhos, mas foi fenomenal. De todo o coração, parabéns a todos pelo que fizemos hoje.
Estarei interrompendo a gravação, que é para o nosso querido chefe lançar isso aqui adiante. Até às 20.